Bom dia a todos. Muito obrigado por participar da nossa live de hoje, que vai reunir alguns economistas do nosso grupo consultivo de acompanhamento macroeconômico da Ambima. Nós vamos discutir um pouco aqui as projeções que o grupo faz para a Ambima durante as discussões e um pouco da visão dos economistas que estão participando aqui com a gente sobre o cenário macroeconômico do Brasil. Nós vamos dar um minutinho para que as pessoas possam se conectar e começamos em breve. Nós temos aqui com a gente o Luiz Fernando Honorato, que é economista-chefe do Bradesco e é presidente do nosso grupo consultivo, a Ana Vescov, do Santander, que é também membro do grupo, e o Luiz Fernando Figueiredo, que é nosso diretor e é o diretor responsável pela ligação da diretoria da Ambima com o grupo consultivo macroeconômico. O Luiz Fernando vai começar explicando um pouquinho o que é esse grupo e qual o objetivo e qual a função, né, o que ele faz na Ambima. Em seguida, a gente diretamente passa para o Honorato para ele passar um resumo das projeções do grupo e, em seguida, a gente vai abrir para os comentários dos próprios economistas, do Luiz Fernando, da Ana Vescov, e nós abrimos para perguntas. A nossa intenção é que seja uma conversa mesmo e que todos vocês possam perguntar e tirar dúvidas aqui e conversar com os economistas que estão à nossa disposição. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, Luiz Fernando, Honorato, Ana, e passar a palavra para o Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom, mais uma live nesses tempos modernos e bicudos, né, que a gente está vivendo, né? Mas se é desse jeito, é melhor fazer do que não fazer, né? A gente acaba ficando mais próximo virtualmente. Para os nossos filhos deve ser comum, mas para nós, infelizmente, nem tanto, né? Mas então, falando um pouco, quer dizer, o que é o Comacro? O Comacro é um comitê da Ambima. A Ambima, como vocês devem saber, talvez seja a maior associação do mercado financeiro hoje. Ela tem com seus associados bancos de investimento, corretoras, assets, multifamily offices, distribuidoras. No final, a Ambima acabou recebendo as várias partes do mercado, né? Então, se tornou uma associação muito grande. E a Ambima ela funciona a partir de comitês temáticos de cada um dos assuntos, para que os assuntos sejam sempre muito bem tocados, e a Ambima hoje conta com uma equipe executiva espetacular. O que é o Comacro especificamente? A origem lá atrás foi um comitê um pouco para consumo dos próprios associados, né? Mas é um comitê com até 25, 26 economistas. Todos eles têm que ser o chefe, o economista-chefe da sua instituição. Então, é um comitê que só tem gente muito sênior. As principais instituições no Brasil, desde bancos, a assets, a multifamily office, a corretora, etc., estão no comitê, e a preocupação é muito que sejam pessoas que possam contribuir bastante para o comitê. Então, a origem foi uma enorme troca de ideias, de informação, de debate sobre o que está acontecendo, coisas de curto prazo e também de médio e longo prazo. Esse, pelo menos na minha pessoal experiência, é o comitê mais bacana que eu já participei na minha carreira. Realmente é muito legal, um debate muito aberto, e todos com muito a preocupação de passar o que tem de informação, a sua visão sobre as coisas, o que faz com que a reunião seja uma coisa muito rica. E a partir de, acho que foi 2 anos atrás, né, nós passamos a ter uma série de coisas, como projeções, a visão do próprio comitê, passada para o público externo à Ambima, para não ficar só dentro da Ambima, até para ser uma prestação de serviço assim, para a sociedade de uma maneira geral. Nós temos, de quando em quando, feito essas apresentações, essas lives em cima de coisas que a gente, ou de como a gente está vendo, está projetando, e, no final, acho que isso acaba contribuindo bastante para o debate, enfim, que está acontecendo no Brasil, etc. Então, esse é um comitê muito bom. Hoje, inclusive,
tem muita fila para entrar, o que quer dizer que é uma coisa boa, sendo muito bem tocado pelo Fernando, que vai falar aqui já, mas assim, é uma das coisas que o mercado, eu acho que tem razão de se orgulhar, é um comitê de tão alto nível e que ajuda tanto a todos os associados da Ambima. Valeu, Luiz, obrigado. Posso começar, Beli? Acho que eu vou na sequência já aqui, né? Então, pessoal, obrigado, bom dia a todos. É um privilégio poder falar aí com todos os associados da Ambima, só reforçando as palavras aí do Luiz, como comitê, para nós, cumpre um papel importante para tentar contribuir no debate macro de um modo geral, mas nessa fase também de pandemia, de maneira importante. Então, eu sugeriria a vocês todos que são membros do comitê, da Ambima, que abusem do comitê macro, que vocês precisarem de informação, nós estamos lá à disposição, cada um dando sua contribuição para poder ajudar com essas projeções, né? E só reforçando o tema da senioridade que o Luiz falou, nós temos hoje na Constituição atual do comitê, nós temos 3 ex-diretores do Banco Central, quer dizer, o Luiz é um deles, o Rodrigo Azevedo, o Tony Volpon, temos a ex-secretária do Tesouro, Ana Paula, que também está nos dando o privilégio de estar aqui hoje, temos o Caval, que esteve aí com a gente até pouquíssimos meses atrás, né? Também outro ex-secretário, enfim, é um grupo super sênior. E aí, a minha turma lá no banco, Luiz, eles dizem que os traders, né, a turma de gestão, diz que é um comitê que faz até preço de mercado. Dizem eles que as discussões ali são tão interessantes que quando tem um feedback faz algum preço. Eu acredito que seja assim mesmo. Tá? Então, pessoal, sem me alongar muito, eu vou passar aqui poucos slides a respeito das projeções e já passo a palavra. Acho que seria interessante depois a Ana poder fazer os comentários dela também iniciais, mas eu já passo a palavra para vocês. Então, vamos lá. O Luiz basicamente já mostrou como é o comitê, os economistas, a gente se reúne a cada 45 dias, então eu vou pular essa parte aqui. Bom, deixa eu começar do curto prazo para o médio prazo. Tá? No curto prazo, que são as projeções trimestrais para o PIB da economia brasileira a cada uma das nossas reuniões, né? Então, na reunião de janeiro, na reunião de março e na reunião de abril, e dá para ver claramente que teve uma mudança significativa da reunião de março para abril, por exemplo, no PIB do segundo trimestre. Enquanto a mediana do comitê esperava uma alta do PIB do segundo TRI de 0,20, tem uma queda de 8,3 agora, uma queda substancial, tem alguma recuperação aos olhos de hoje esperada para o terceiro trimestre, mas muitas dúvidas se essa recuperação virá e também muitas dúvidas sobre a profundidade dessa queda. Isso vai ficar claro, inclusive, quando a gente tiver o debate sobre política monetária e fiscal. Tá? Bom, em virtude dessa piora das projeções de curto prazo, as projeções para o PIB do ano também colapsaram, não tem outra palavra para usar a não ser essa. Há um mês atrás, um mês e meio atrás, a gente esperava o PIB de 2020 que ele fosse crescer algo como 1,5%. Hoje a expectativa mediana do comitê é que ele encolha 4%. Vai se tratar da maior contração, né? Talvez fique um pouquinho mais do que isso, um pouco menos do que isso, mas uma das maiores contrações da nossa história, sem sombra de dúvidas. Tá? Um dos reflexos dessa contração da economia, ela se dá no mercado de trabalho, quer dizer, o Luiz estava comentando aí sobre estarmos próximos, a gente tentar fazer essas lives, mas tem um componente até difícil e duro dessa crise, que é um aumento importante do desemprego. Por enquanto, nas projeções do comitê, a taxa de desemprego termina o ano em 14%, mas dá para ver que tem gente ali, tem casas esperando desemprego até mais alto, algo como 15%. Tá? Eu diria que esse debate foi bastante relevante também, e tem um pouco a ver com 2 vetores, né? Profundidade e duração da crise, quer dizer, ser um primeiro bloco de vetores. Um segundo, mudanças de comportamento. Um pouquinho antes da live, nós conversávamos aqui entre nós como que as pessoas vão se sentir para sair às ruas, para voltar ao shopping, para poder, enfim, fazer suas tarefas rotineiras quando as quarentenas forem relaxadas no Brasil e mundo afora. Tá? Uma segunda consequência relevante desse processo é que você tem o governo atuando para mitigar os danos da pandemia, ou seja, ampliando os gastos públicos e tornando o resultado primário pior, bem pior do que a gente imaginava anteriormente. Estamos falando de um déficit da ordem de 8% do PIB. Tá? Isso não é só reflexo das despesas diretas, mas como é reflexo também da piora da economia. À medida que a economia se enfraquece, o desemprego aumenta, o PIB gera menos arrecadação para o governo federal, o resultado primário perde. Então, é uma combinação do enfraquecimento da economia com as medidas de apoio direto às empresas, às famílias, ao sistema de saúde,
que a gente tem visto. E quando você tem essa deterioração do resultado primário, também a consequência natural disso, ainda que não desejada, eu diria, mas enfim, é uma consequência natural desse processo, é que a dívida pública suba bastante. Tá? A gente vai ter bastante chance de interagir, a Ana certamente tem muito para contribuir nesse debate, mas eu diria que tem uma visão razoavelmente consensual no comitê de que não tem outra alternativa neste momento a não ser o governo apoiar as famílias mais vulneráveis, apoiar as empresas mais vulneráveis, ainda que às custas de ter um aumento da sua dívida pública. Né? O que vai determinar se essa dívida pública é ou não um problema, olhando alguns anos à frente, é o conjunto de reformas que o governo deva fazer ou deveria fazer passada a pandemia. Tá? Mas queda de atividade, piora de desemprego, resultado primário para baixo e aumenta a dívida bruta nas projeções do comitê. Tá? Quando a gente olha um pouco para o cenário como um todo, eu diria que essas discussões elas têm se materializado numa piora da taxa de câmbio, né? Seja porque o dólar está se fortalecendo no mundo, seja porque você tem essas dúvidas a respeito do crescimento da economia brasileira, dúvidas a respeito de quão circunscrito, né, vai ficar esse gasto público só a pandemia, se ele não vai se expandir mais tempo, e tem também, obviamente, dúvidas a respeito do próprio ruído político que nós vimos nas últimas semanas. Então, tudo isso fez com que a projeção de taxa de câmbio piorasse, mas eu queria só chamar a atenção de vocês para o tamanho da dispersão das projeções. Quer dizer, nós imaginávamos um câmbio de 4,10 no início do ano, né, para o fechamento de 2020, hoje ele está em 5, mas a variância é gigantesca. A gente está falando que tem casas projetando o câmbio ao final de 2020 em 3,95 e casas projetando o câmbio a 6. Isso conta muito a respeito do nosso debate sobre como vai ser a saída do Brasil da crise, se é uma saída mais organizada, menos organizada, se é uma saída com mais apoio fiscal, menos apoio fiscal, ou com mais cuidado com as contas públicas, para ser mais preciso, e se é uma saída com mais ou menos taxa de juros, tem influenciado bastante o câmbio. Tá? Um único aspecto positivo, se é que dá para dizer isso no meio de uma crise humanitária como a gente tem vivido, mas o único aspecto positivo é que a inflação tem caído bastante, as projeções do comitê cederam razoavelmente bem, estão lá em 2,10 agora, né? Abaixo do piso da meta do Banco Central, isso vai contar muito sobre as nossas projeções de juros, e eu diria que é uma das primeiras vezes que o Brasil, na verdade isso tem sido realidade, na verdade, desde que o governo do Michel Temer, a Ana como secretária, implementaram o teto dos gastos no Brasil, uma das primeiras vezes em que o Brasil se comporta de maneira mais normal. A economia colapsa, a inflação cede e o Banco Central, né, que construiu reputação ao longo de várias gestões, ele pode exercer a política monetária e cortar a taxa de juros. Tá? E aí está aí a consequência, quer dizer, a estimativa média do comitê mediana é que a Selic termine esse ano em 2,50, mas tem gente apostando em taxas de juros de 1,5 como piso. É um dos menores, é o menor patamar da história do Brasil, e teve um debate muito interessante que nós vamos explorar sobre as consequências de ter taxas de juros tão baixas, se o Brasil devia ou não praticar, se isso tem implicações para a rolagem da dívida, se isso tem implicações para o câmbio. Teve um debate bastante interessante. Tá? Quase concluindo aqui, pessoal, então, as dispersões das projeções, tanto de inflação quanto de câmbio. Então, dá para ver aqui que o grosso das projeções de câmbio se concentram aqui entre 4,50 e 5,5. Como eu falei, parece até vergonhoso dizer isso, né, como economistas, mas é um range muito grande, que reflete essa incerteza. Já na inflação, tem um range menor de distribuição, mas em todos os casos, o pior cenário de inflação ele é abaixo do centro da meta do Banco Central. Então, todos eles indicativos que tem mais espaço para cortes. Tá? Aqui uma tabela resumo das principais variáveis. Então, já mencionei bastante, vou ser bem breve aqui. Então, Selic em 2,5. Se eu fosse dizer aqui que é a projeção mediana, o cenário base do comitê hoje. Né? Selic em 2,5, câmbio termina o ano em 5, inflação em 2,10, o PIB aqui cai 4% e um desemprego de 14%, tá? Com as contas públicas piorando aqui o déficit primário para 8,10. E para o ano que vem, essa é a minha última tela, uma expectativa de uma ligeira alta na Selic, então ela sobe lá de 2,5 para 3,5, 100 pontos de alta. Tem muita gente, inclusive, apostando que ela sequer suba no ano que vem. Um câmbio que aprecia um pouquinho de 5 para 4,90,
um PIB que acelera para quase 4, vai para 3,91 aqui, tem alguma melhora no resultado primário, até porque eu diria que a maior parte do comitê acredita que o teto dos gastos será mantido, né? E alguma redução da taxa de desemprego. Então, Billy, eu vou parar por aqui, porque eu só queria, de fato, mostrar as projeções e devolvo a bola para você tocar aí esse nosso debate. Deixa eu interromper a tela. Era isso. Obrigado, Fernando. Pessoal, por favor, quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui pelos comentários no Workplace e eu transmito as perguntas aqui para os participantes. Antes da gente começar as perguntas, eu queria passar um pouquinho a palavra para a Ana e para o Luiz, se vocês quiserem fazer alguns comentários iniciais sobre o que vocês acham relevante e o que a gente precisava prestar atenção nesse cenário que o Fernando acabou de comentar. Bom dia, Fernando, bom dia, Luiz, Marcelo, bom dia a todos, né? Bom, eu acho que os comentários mais gerais, a partir dos números que o Fernando já apresentou, é que nós estamos realmente num espectro de grande incerteza, né? E a incerteza traz essa dispersão muito grande de cenários, de percepções. Mas sim, eu acho que tem alguns pontos de confluência aqui no nosso debate dentro da Ambima, do Grupo Macro. Primeiro é que está todo mundo tentando traçar alguns cenários, né, de saída da crise sanitária, né, fazendo um efeito de transmissão da crise sanitária para a economia. Então, parte dessa incerteza vem justamente porque a gente não sabe exatamente quando é que vai começar o relaxamento dos lockdowns nos países, nas economias avançadas, como é que vai ser a reação das pessoas a partir desse relaxamento, como é que o processo de contaminação vai se comportar nesses diferentes países e inclusive no Brasil. Até porque ficou bem claro para a gente que existe diferencial, sim, de reação de cada sociedade a esse processo de contágio, de contaminação. O que todos nós olhamos hoje é o tal do R0, né? Que é o indicador que mede esse efeito de transmissão do contágio de uma pessoa para outras pessoas e, de fato, a gente entende que somente quando esse R0 é menor que 1, ou seja, quando uma pessoa contamina menos do que outra, né, e assim sucessivamente, é que a gente consegue ver um processo de adaptação melhor da sociedade ao processo de saúde, ao processo da doença, e que isso nos leva a um atenuante sobre a economia. Bom, a gente está falando de uma crise de escala global, né, portanto, onde a reação de política econômica que a gente observa é mais ou menos a mesma, né? A tentativa de assegurar a renda dos mais vulneráveis, de assegurar empregos e manutenção de empresas para que depois da crise sanitária a economia possa se recuperar o mais rapidamente possível. Então, o impulso fiscal e o impulso monetário, né, que é a reação de política econômica de diversos países, tem sido imenso, né? Jamais visto por todos nós, inclusive sem comparativo com a crise financeira recente de 2008 e 2009. É uma crise diferente, né? Com um espectro de características completamente diferente e ainda com uma resposta de política econômica. Os governos estão fazendo tudo o que podem para salvar vidas, salvar empregos e permitir que a economia se recupere mais rapidamente depois, salvar empresas também. Então, essas são as grandes confluências que nós temos ali dentro do grupo. E aí, nessa estratégia de fazer tudo o que é possível, vem a questão do impulso fiscal e do custo, né, dessas medidas sobre as sociedades. Então, acho que eu faço um comentário bem rápido aqui sobre a questão fiscal. Nós temos ali a projeção que o Fernando já mostrou, de 1,8% de déficit esse ano. Acho que uma premissa também que é bastante uniforme, é que nós vamos ter gastos temporários focados na resposta dos governos, né, à necessidade de conter a crise sanitária, mas isso é importante que haja, mas depois isso está restrito à crise. Então, todos nós acreditamos que serão temporários os gastos, e está aí o orçamento extraordinário, a PEC do orçamento extraordinário, que ontem, né, passou pela aprovação, e que vamos segregar contas, o que é recorrente e o que é atinente aí ao processo de enfrentamento da crise. Então, isso é um sinal que todos nós temos, e a manutenção das regras fiscais e das âncoras fiscais que nós temos
e aí eu puxo o gancho para um debate que eu acho que é um dos mais importantes que temos hoje dentro do comitê. Acho que talvez na minha sequência o Luiz Fernando possa comentar um pouco mais, mas o debate é como que essa saída da crise, que vai nos levar a um endividamento maior, né, e pelos números que trazemos aqui, as projeções atuais, mais de 10 pontos de percentagem no crescimento da dívida PIB, saindo de 76 para 88, né, é a projeção que nós temos hoje no grupo, mediana. Então, é uma dívida que se assemelha a 90% do PIB. Enfim, nós vamos sair com esse compromisso futuro, né, da sociedade brasileira, e como que isso vai conversar com a política monetária que, pelo sistema de metas de inflação, por esse framework, dá conta de que nós temos uma inflação abaixo do piso da meta, né, e um espaço, uma dotação capaz de permitir a redução, mais easing monetário, mais redução de taxas de juros no Brasil. A grande discussão, pela minha percepção, é o tempo, né? A velocidade dessa redução e a intensidade dela, espaço para redução, todos nós concordamos que tem, porque isso afeta preços de ativos, tem um impacto indireto sobre a exposição do balanço de riscos que nós temos no Brasil hoje. Então, você pode ter uma condução mais cautelosa da autoridade monetária ou mais contundente. E aí nós temos um importante debate sobre os efeitos dessa condução mais cautelosa ou a mais contundente, porque isso afeta ativos, inclusive taxa de câmbio, e isso afeta também a capacidade de você lidar com surpresas na condução do processo de redução da crise dentro desse que nós chamamos de balanços de riscos, né? São riscos políticos, há riscos institucionais, há riscos econômicos, então há várias espécies de riscos que a autoridade monetária nas suas comunicações sempre releva. E principalmente, eu acho que o risco que está mais presente, parando por aqui na minha participação nesse momento, eu acho que é o risco fiscal e esse impacto sobre dívida pública e a capacidade institucional do país, assim que sair da crise sanitária, voltar à agenda de reformas estruturais capazes de permitir a convergência da dívida para sua sustentabilidade no longo prazo. Obrigada aí. Obrigado, Ana Luiz. Você queria fazer alguns comentários iniciais? Sim, vamos lá. Ouvindo a Ana, eu acho que talvez valha a pena, então, eu entrar mais na questão da política monetária, desses trade-offs, etc., do que falar uma coisa mais geral, até para a gente realmente começar a jogar bola mais para valer. Assim, eu, inclusive, junto com o Carlos Caval, fiz um artigo há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio, defendendo uma queda muito mais substancial da taxa de juros. Enfim, eu vou explicar um pouco o porquê desta visão e os trade-offs, um pouco na linha do que a Ana disse. Primeiro que o sistema que nós temos é isso aí, quer dizer, o Banco Central ele tem que cuidar da inflação. Tem o Banco Central usa o que a Ana comentou do balanço de riscos, que ajuda ele a pensar se o que ele está projetando de inflação, a chance de ser aquilo é grande, ou ser mais baixo, ou ser mais alto, dependendo desse balanço de riscos. Quando a gente olha uma coisa mais estrutural, de longo prazo, claro que um país mais endividado, que as suas empresas estão mais endividadas, você tem uma tendência a ter uma taxa neutra, né? Aquela que não ajuda nem atrapalha a inflação, etc., mais alta. Então, que o Brasil, como a maioria dos países no mundo, por eles saírem dessa situação mais endividados, que eles vão ter uma taxa real mais alta, a taxa neutra, do que tinha antes da crise, eu acho que é difícil ter dúvidas com relação a isso. Acho que isso é muito, muito provável. Só que a discussão da política monetária, a meu ver, ela está muito longe dessa discussão. Por quê? Porque o Brasil já tinha uma taxa de ociosidade grande na nossa economia, que faz com que, mesmo uma taxa de juros muito estimulativa, ela não gerasse inflação até que esse gap seja coberto.
Só que com essa história da pandemia, essa ociosidade cresceu barbaramente. Tem um lado, claro, da chamada destruição de oferta, né? Então, sei lá, estabelecimentos que tiveram que fechar, então tem menos oferta daqueles produtos ou serviços, etc. Mas a queda de demanda foi muitíssimo maior. Eu acho que isso é uma certa unanimidade também entre os economistas, e eu acho que, inclusive, dentro do Banco Central hoje, de que a queda da demanda foi muitíssimo maior do que a queda da oferta. E, assim, um sistema como o nosso, que foi usado durante 20 anos e funcionou, mesmo em situações de crise, como 2008 e outras, 2002 também, ele, sem dúvida, ele requer uma política monetária mais expansionista para, minimamente, o Banco Central conseguir perseguir a meta dele. O nosso número aqui, tentando usar o modelo do Banco Central, dá conta de 150 a 200 pontos de espaço de queda por conta do Banco Central. Se ele deveria, claro que ele não deveria fazer isso de uma vez, né? Isso é uma coisa que você vai testando, tem um pouco de arte nesse processo, mas, de qualquer maneira, esse número mostra que nós estamos muito longe de uma taxa de juros que seja mais ou menos compatível com o que a gente tem em termos de objetivos da política monetária, de framework, etc. Mesmo sabendo que um juro muito baixo no Brasil tem impacto no mercado de ativos e tem impacto na taxa de câmbio. Quer dizer, todo mundo fala, não, se baixar mais o juro, o câmbio vai depreciar muito. E precisa lembrar que ele já depreciou muito, né? Sempre pode depreciar mais, mas ele já depreciou muito. Nós acabamos de ver o resultado da balança comercial, 6,5 bi, resultado enorme. A projeção para esse ano, se você analisar o que saiu, você está falando de mais de 60 bi de superávit, quando todo mundo ainda projeta uns 40 bi. Ou seja, o ajuste na conta corrente ou nas nossas contas externas está sendo dramático e será dramático. O que quer dizer que esta nova taxa de câmbio já está produzindo outro cenário, outra situação do ponto de vista do balanço de pagamentos e de pressão futura da própria taxa de câmbio. Mas, assim, mesmo considerando uma possível depreciação adicional da taxa de câmbio, hoje, por conta dessa falta total de demanda, assim, gigante de demanda, você indo para uma situação muito mais estimulativa da taxa de juros e tendo alguma consequência maior dessa depreciação, enquanto a gente tem essa ociosidade desse tamanho, o PESP, ou seja, o impacto dessa depreciação na inflação é muito baixo. O que eu venho advogando há um tempo é o seguinte: não é uma discussão de qual é o juro de equilíbrio. A discussão é agora que precisamos de muito estímulo. Tudo que for possível. Dentro, claro, de uma responsabilidade, mas tudo que for possível a gente deveria estimular hoje, porque é o que está precisando. Se fosse uma situação diferente, parasse completamente a economia, mas a inflação estivesse apontando para cima, é outra discussão. Só que esse não é o caso. O caso é que a taxa de juros hoje ela é muitíssimo mais alta em termos reais do que ela era 3, 4 meses atrás. A gente projetava 3,5%, 4% de inflação, agora nós projetamos um pouco. Ou 2%, que seja. Então, assim, esse é um bom debate, mas, na minha avaliação, para que a gente saia do framework que a gente usa há 20 anos, a gente tem que ter muita convicção, muita argumentação para que a gente não tome as atitudes com base no próprio arcabouço que a gente tem já instalado, né? Aquela história, eu só saio do que eu já faço há muito tempo se a alternativa for melhor a alternativa que a situação que eu tenho hoje, o que de longe não é óbvio, né? Então, assim, por isso eu pessoalmente defendo uma queda mais agressiva. Até acho que o Banco Central provavelmente faz 75 pontos nessa próxima reunião, mas eu acho que nós estamos falando de 100 a 150 pontos de orçamento gradualmente sendo colocado. Eu falei, acho que você parar por aqui, Fernando, os comentários. Então,
Tá ótimo, Luiz. Não, na verdade, a gente já vai abrir para perguntas, estava combinando com o Billy aqui, mas deixa eu fazer só breves ponderações, tanto no que a Ana falou quanto você falou, mas trazendo, obviamente, a visão mediana do comitê. Acho que você trouxe um debate, Luiz, para o campo, como você viu lá na sexta-feira, foi um debate super interessante sobre aqueles que acham, né, que tem que ser um corte mais agressivo, menos agressivo. Do lado dos argumentos mais agressivos, você trouxe. Acho que tem quem defende um corte menos agressivo, tinha a avaliação, como você mesmo disse, né, que vai um pouco além, ou que extrapola o framework do regime de metas de inflação, tem a ver com preocupações ou na taxa de câmbio, que a rigor o modelo de metas de inflação já leva isso em conta, né, mas tinha preocupações também associadas à rolagem da dívida pública, quer dizer, uma vez que taxas tão baixas assim para um país que vai sair, como a Ana disse, né, com 90% de dívida pública, se não vai ter dificuldades de rolagem da dívida. Eu acho que aí vale muito também algumas das preocupações que a Ana trouxe, que é em que condições nós vamos sair dessa crise, se o orçamento de guerra, de fato, né, se as despesas vão ficar realmente circunscritas ao orçamento de guerra, e dois, se vai haver, teve um debate grande também, se vai haver ambiente político, ambiente de coordenação, para que minimamente as reformas sejam retomadas, para que você limite o desejo, às vezes, digamos assim, da classe política de perpetuar alguns desses programas que são até legítimos do ponto de vista humano, mas que têm as restrições reais, né, do orçamento público, e tem essa preocupação também que apareceu em relação ao fiscal. Mas, enfim, subscrevendo o que os dois falaram aí, eu acho que a visão é muito essa. A mediana do comitê vê uma piora relevante da dívida, preocupado com como vai ser a sustentabilidade, e vê um espaço grande para cortar a taxa de juros, pelo menos esses 150 pontos aí que o Luiz vem falando. Então, Billy, acho que a gente pode começar as perguntas já. Eram só esses meus breves comentários aqui. Legal, obrigado, Honorato. Eu vou começar a fazer as perguntas. Eu vou começar as perguntas lá no começo pelo PIB e crescimento. E aí eu acho que depois a gente tem a oportunidade de continuar nos pontos tanto de política monetária como fiscal, como a Ana e o Luiz estavam estressando. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, aí vocês todos podem responder, é em relação à recuperação, né? A gente viu pelas projeções que o comitê projeta tanto já, o grupo projeta um pouco de recuperação já no segundo semestre e depois uma recuperação forte no próximo ano. Tem um debate grande aí de se essa recuperação vai ser gradual ou acelerada, né? O tradicional, se vai ser em V ou vai ser em W. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês a respeito disso e o que essas diferentes trajetórias de recuperação têm de impacto no mercado de trabalho, né? Quando a gente olha a PIB, no fundo, a gente está olhando também para emprego e trabalho. Então, eu queria um pouco de comentário de vocês a respeito desses dois aspectos. Billy, eu quero ouvir a Ana e o Luiz mais nessa questão até, mas assim, só trazer um debate que nós três acabamos não falando, que foi bem interessante no começo da reunião na quinta-feira passada, foi justamente a respeito dos formatos de recuperação na economia global, né? E até a Ana levantou um ponto, me lembro, estou sendo inconfidente, porque a rigor a gente fala só da mediana, mas acho que não vai ter problema, porque as casas globais que lá estavam, algumas delas, sem exceção, os números todos prevêem uma recuperação em V. Tá? O que a gente chama de recuperação em V neste caso? Né? Então, por exemplo, você tinha lá, eu não vou lembrar todos de cabeça, depois eu pego, eu tenho anotados, mas você tinha casas projetando queda de 6% do PIB dos Estados Unidos e depois 6% de alta em 2021. O PIB global encolhendo 5% nesse ano, crescendo 6% no ano que vem. Isso é uma espécie de uma recuperação em V, ainda que o nível, né, possa não ser o mesmo do pré-crise, todas as casas tinham isso. E, de novo, lembrando, a Ana até foi uma das participantes que levantou a dúvida de será que as pessoas vão se comportar da mesma forma como antes da crise, né, para levar essa recuperação em V? Era só para trazer isso que, a rigor, os números centrais do comitê, mesmo para a economia brasileira, né, você vê que a gente estima lá uma expansão do PIB em 2020, se me fala a memória, de 3,96, eu já vou pegar o dado exato aqui, é uma recuperação quase do mesmo tamanho que aconteceu a queda. Tá? Então, acho que eram só esses comentários meus aí para passar a bola para a Ana e para o Luiz. Bom, não obstante nós acreditarmos, né, que essa recuperação vai ser gradual, ela não vai ser em V, ela é mais um formato de U.
eu acho que eu tenho aqui, eu vou tentar expressar, eu acho que a discussão econômica que está por trás das possibilidades de você ter uma recuperação mais intensa e imediata, que seria o V, e uma recuperação mais gradual, e quão gradual depende, pode ser um U ou pode ser um L, né? Mas o que está por trás disso é exatamente assim, o tamanho dos impulsos que estão sendo colocados, né, pelos governos. Aqui, em algumas contas, algumas medidas, ultrapassa o leque que pode ser deixado no PIB nesse processo de paralisação de atividades e quebra de cadeias produtivas em função dos isolamentos sociais que estão sendo conduzidos, como o remédio do contágio, né, como o atraso do contágio. Então, assim, se nós acreditamos de fato que esses impulsos são muito altos, a gente tem que considerar alguns pontos. Primeiro, que existem falhas alocativas nesses impulsos, tanto fiscal quanto monetário. Então, você não pode estar, não necessariamente essa alocação de recursos será perfeita e tal que gerará uma eficiência suficiente para que todas as atividades produtivas e todo o processo de consumo volte imediatamente após a crise ou após o relaxamento do isolamento social. Então, esse é um fator, né? Outra coisa que temos que acreditar ou não se esses impulsos vão gerar efeitos distributivos ou vão ser neutros do ponto de vista distributivo, porque se tiver uma piora de distribuição de renda ou não, isso também depende na construção desse cenário de recuperação posterior. E um terceiro ponto é comportamento dos agentes, né? Você vai ter uma incerteza maior agregada à economia, tanto por uma deterioração macroeconômica, de fundamentos macroeconômicos, os países vão sair mais endividados, a poupança global, né? A poupança agregada vai diminuir, e isso já impacta esses fundamentos macroeconômicos por si só. Então, isso implica maior risco, maior insegurança, e isso gera um processo de também repensar como é que os agentes vão responder em termos de investimento, de consumo e de aplicação dos seus recursos, de gestão dos seus ativos. Então, eu acho que esses fatores juntos é que determinam os diferenciais na construção dos cenários em termos de recuperação. Mas a gente tem que entender que os impulsos, eu acho que isso foi colocado muito bem, já que o Fernando citou nomes, eu vou citar o nome aqui do Felipe Tâmega, que fez uma colocação muito importante de que, olha, o impulso fiscal ele não gera PIB, né? Ele é uma transferência de despesas, né? De custos do setor privado para o setor público. Então, nesse processo de transferência, há sim uma perda de PIB que impactará, em alguma medida, o PIB potencial posteriormente, dado que você pode sair da crise com uma capacidade produtiva e um nível de emprego de recursos menor. E, em função da incerteza, também uma eficiência mais baixa. Um grande exemplo para a gente explicar por que essa eficiência pode ser menor é essa preocupação que os países já começam a discutir de nacionalizar um pouco mais a sua produção, de ter menos dependência com cadeias globais. Então, esse é só um exemplo do que a gente tem hoje nas discussões econômicas sobre uma potencial perda de eficiência no comércio internacional, nas relações internacionais, e isso pode gerar um PIB potencial menor depois da crise. Luiz, deixa eu fazer 3 breves comentários antes de passar até para você. Acho que a Ana falou uma coisa que a gente discutiu muito no comitê. Desligar a economia é fácil, religar não é simples, né? Por mais que você tenha pacotes de estímulo, é isso que a Ana disse, quer dizer, não tem um planejador central ali decidindo, não, você começa primeiro, e se tivesse, provavelmente seria pior, né? Você começa primeiro, que setor que está sofrendo mais, qual está sofrendo menos, então, assim, não é simples religar. O segundo comentário é justamente a respeito do fator medo, né? Se discutiu muito fear factor, né? Ou seja, suponha que amanhã nós temos segurança de que você tem leitos hospitalares disponíveis em quantidade suficiente para todas as pessoas que vão ficar doentes pelo coronavírus. Ainda assim, se não tiver um tratamento eficiente, muita gente não vai querer sair às ruas ou não vai querer ir para um shopping porque não quer ficar no hospital, ainda que haja um leito disponível. Não vai querer ficar 2 semanas internado no hospital. Então, se falou muito sobre esse fator medo como componente aí da nova, né, da nova realidade que a gente vai viver. A solução que os economistas não controlam, que é imponderável, é se vai ter uma vacina ou não, um medicamento. Isso mudaria a nossa disposição de voltar à vida normal, né? Com medicamento, com vacina, talvez a vida volte ao normal mais rápido. E por último, só para fechar, a Ana falou um tema super importante, que é a queda de poupança. Todos vão sair mais endividados dessa crise, algo que nós comentamos lá.
As empresas vão ser mais endividadas, as famílias vão ser mais endividadas, os bancos com uma alavancagem maior ou com níveis de perdas maiores, os governos vão ser mais endividados. Isso significa que o comprometimento de renda de todos na retomada vai ser maior. Portanto, assim, a renda disponível para consumo vai estar comprometida pelo legado da crise, como a Ana disse. O que a gente está fazendo é transferir, a Ana falando do Philip Thamel, ele está transferindo do balanço privado para o público, mas isso, na frase famosa da Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, isso vai ter que ser pago pela sociedade de alguma forma. Ou vai ser pago via aumento de impostos, ou vai ser pago via uma diluição muito longa desse prazo, né, mantendo a renda comprometida por mais tempo, ou vai ter coisas piores, como repressão financeira, aumento de inflação, controle de contas capitais, que a gente espera que não aconteça aqui no Brasil. Certamente não tem os elementos para isso, mas são coisas que foram discutidas no comitê. Luiz, desculpa, era só para fazer esses comentários. Não, que isso. Realmente, quanto mais o tempo passa, mais a gente fica, mais aumenta, né, a convicção ou a visão de que o processo de volta será um processo gradual, né? A própria questão de como lidar com a doença nos faz que essa volta seja gradual, né? Porque, como o Fernando comentou, a não ser que você tenha vacina e vacinado todo mundo, ou, sei lá, 70% da população já ter pego esse vírus, a não ser num desses dois casos, não dá para aglomerar, por exemplo. Que cidade, que estado que vai falar, ó, vou aceitar uma aglomeração. E só para dar a título de exemplo, tem bares que o formato do negócio depende da aglomeração. O business model é aglomeração, né? O business model é aglomeração, né? Não dá para fazer um delivery no happy hour, né? Até dá, mas é muito esquisito. Ou seja, tem vários agentes que realmente precisam de coisas que, até que vacina ou muita gente já tenha pego a doença, aconteçam, simplesmente as pessoas não vão fazer, né? Então, outro dia, eu perguntava, você acha que é V, U, o que serve? Eu falei, olha, eu acho que é um V tortinho. Ele está parecido, ele está entre o L e o 90 graus. Ele está ali, desculpa, ele está entre o L, que não tem nenhuma recuperação, e o V. Ele está ali meio que no meio, ou seja, vai ser, você caiu assim e você sobe mais lentamente. Até por uma questão da própria doença, de você não ter uma segunda onda e assim por diante, né? Mas, assim, o que eu acho dessa questão hoje, a única coisa que dá para realmente a gente ter um pouco mais de confiança ou entendimento, não vou falar como eu falei, de entendimento, são as coisas ligadas a como lidar com a doença, do lado de saúde e do lado econômico, os impactos na sociedade, nas pessoas vulneráveis, etc. Será que o tamanho da ajuda é compatível com o tamanho de perda de faturamento, de receitas, de salário, etc., etc., etc.? O que é interessante é que, quando a gente olha no mundo inteiro, ou quase todos os países, a dimensão é muito semelhante. Você está falando dos Estados Unidos de gastar 10% do PIB. Você olha o tamanho, da onde a economia saiu, que era mais 2 de crescimento, que não seja menos 6, menos 5 de crescimento esse ano. Então, você está falando de uma coisa de 7%. Você gastar 10% do PIB mais todo o estímulo monetário, liquidez, etc., parece que uma coisa conversa com a outra. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, é que, embora a gente realmente vai sair muito mais endividado, todos nós, né? E com um potencial menor de crescimento do PIB, etc., 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 por outro lado, a chance de uma desarrumação maior das economias parece pequena, né? Então, que é uma coisa muito boa, porque, assim, correr o risco da gente ter uma situação de desarranjo econômico depois pode demorar uma década para resolver, né? Não é só uma questão de resolver o endividamento, resolver voltar a recuperar, né? Quando você destrói um sistema econômico, para você voltar pode demorar muito tempo. E um outro aspecto que eu acho que é muito interessante, né,
eu vi inclusive essa discussão aqui um pouco na Mauá, quebraram o termômetro, né? Porque o que acontecia antes? Se tinha uma situação adversa qualquer, os mercados eles reagiam àquela situação, vamos dizer, não de caso pensado, às vezes até por medo, mas eles mostravam o nível de problemas que a gente tinha. Não é uma questão de insatisfação, é uma questão que a incerteza cresce muito, os ativos tendem a perder o seu valor, né? Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Só que, a partir de 2008, que se começou a fazer um uso do fiscal tão dramático e monetário também tão dramático, esse termômetro não funciona mais. Por quê? Porque o que acontece é, por exemplo, tem empresas que vão faturar zero, que o normal é que elas iam quebrar, só que essas empresas estão sendo ajudadas a ponto de conseguir pagar os seus compromissos, seus empregados, etc., etc. Ou seja, o bem-estar, do ponto de vista técnico, ele está se descolando do que está acontecendo com o PIB por conta desse maciço estímulo fiscal e monetário. Por isso, até quando a gente olha os ativos, a gente fala, pô, mas peraí, nós estamos falando de uma recessão da história, ninguém sabe onde é que vai parar, como é que a gente vai lidar com esse endividamento todo depois? Tem muita incerteza para os ativos performarem tão bem. Isso é verdade, só que no meio dessa história tem essa coisa tão maciça de estímulo fiscal, monetário, etc., acontecendo também de maneira coordenada no mundo, né? Então, os ativos, é possível que eles continuem performando muito bem, enquanto que o lado real do mundo ainda não começou a recuperar direito, né? Então, o descolamento entre ativos e o que está acontecendo na economia real, ele é até natural, né? Vamos pensar o seguinte, que daqui a 6 meses acabou a pandemia, a gente estaria num ambiente normal. Eu não acho que isso vai acontecer, mas só para título de exemplo. Só que essa empresa X ficou 6 meses sem faturar. Uma alternativa era quebrar no caminho, passou a pandemia, daqui a 6 meses ela não consegue fazer nada, ela já quebrou. A situação limite do outro lado é ela ser tão ajudada a fundo perdido que ela é como se tivesse faturado normalmente esses 6 meses, depois ela volta à normalidade. Ou seja, não só a empresa, as pessoas que trabalham na empresa, os acionistas da empresa, quem lida com essa empresa, não teriam sentido esse impacto do PIB que aconteceu, afinal de contas. Então, assim, claro que não é esse mundo, estou dizendo esse mundo perfeito, mas é uma coisa entre os dois, né? E por isso que, inclusive, muitas vezes fica difícil de falar, pô, peraí, mas parece que está tudo bem, você olha para os mercados, não, parece que está tudo bem. É que está tendo uma ajuda sem precedentes, e por isso o que os ativos no mundo estão respondendo é muito mais a isto do que a própria situação da economia real. Um breve comentário aí, Luiz. Essa é uma crise, a gente falou muito no comitê, né? Não é uma crise de má gestão das empresas, não é uma crise de má gestão financeira. Eu acho que isso torna essa percepção que você disse, primeiro, de uma certa disposição dos governos em ajudar. Então, não tem o moral hazard, não tem a expectativa do free rider, né, para abusar dessa situação, ainda que possa acontecer. E eu acho que isso é uma característica bem importante, ou seja, tem uma camada de proteção que que talvez quando a gente sair da recessão, as empresas vão estar literalmente, né, a gente espera, vão sobreviver. Segundo, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer com produtividade, né, depois da crise. A gente especula muito, o PIB potencial pode se enfraquecer, mas olha o que a gente está fazendo. Estamos fazendo uma live aqui que, em outras circunstâncias, nós estaríamos aí se deslocando, nós estaríamos com talvez 1/3 da quantidade de participantes, porque as pessoas não poderiam assistir. Tem ganhos de produtividade significativos que pode eventualmente ser um legado positivo dessa história em termos de recuperação. Eram esses dois comentários só que eu queria fazer. Uhum. Só fazer um comentário que eu acho que é importante. No caso brasileiro, isso vou dizer a minha humilde opinião aqui, tá? Quando a gente lê o que está na imprensa, a gente tem a impressão que está um caos, que a gente está fazendo tudo absolutamente errado.
Deixa eu dar um pouco a minha opinião, porque a minha opinião é bem diferente disso. O que eu acho é que, realmente, o barulho que a gente está adiante é gigante. Né? O próprio presidente da República, o Congresso, enfim, um monte de confusões que são péssimas, inclusive para a imagem do Brasil e até para a percepção. Mas, do ponto de vista prático, a maneira que o Brasil está cuidando da doença, que não é homogêneo. Tem lugares que estão indo muito bem, por exemplo, São Paulo está indo muito bem, o Rio de Janeiro está indo bastante mal. Não é homogêneo, mas tem muitos lugares no Brasil que está sendo bem cuidado. Então, a parte de saúde, apesar da falta de coordenação, tem uma série de questões, mas ela não está sendo, não dá para dizer que ela está sendo completamente mal cuidada. E do lado econômico, ou seja, o impacto social, principalmente nos mais vulneráveis, na minha avaliação, também está sendo bastante bem cuidado. Né? A gente fica olhando todos esses barulhos, que são muitas vezes dramáticos e ruins, mas a gente vê um Congresso que trabalhou no domingo e aprovou lá uma PEC emergencial, que ontem já foi votada pela Câmara, o primeiro turno vai ser votado no segundo. Ou seja, no final das contas, as medidas que estão sendo colocadas em práticas, as medidas que o Congresso está aprovando, de novo, para essa situação emergencial, não estamos falando de reformas lá na frente, isso é uma outra discussão. Uma discussão que, agora é difícil ter, porque essa agenda agora é essa, né? Mas, assim, na minha avaliação, do ponto de vista prático, a nota não é ruim, a nota é boa. Por exemplo, o que o Banco Central fez em termos de liquidez, né, 1,2 trilhões, e de uma maneira em que aqueles que vão ter mais necessidade de caixa são os que mais receberam essa liquidez, ou seja, tem sido bastante efetivo. Então, eu queria só falar um pouquinho, assim, a minha leitura. Isso, não, claro que não garante a gente recuperar super bem lá na frente, não garante um monte de coisas, não garante que depois a gente vai voltar à consolidação fiscal como a gente estava caminhando antes dessa história toda, mas você tem hoje um Congresso e, enfim, na área econômica, um governo que os dois estão com uma agenda que é bastante convergente, né? Obrigado, Luiz. Queria fazer uma pergunta para a Ana, antes de fazer uma pergunta que tem aqui no Workplace, em relação ao lado fiscal e ao financiamento de toda essa necessidade de suporte às empresas, às pessoas mais vulneráveis. De que você comentasse um pouquinho de qual é a perspectiva de como o Brasil parece que vai fazer isso e também, se você pudesse contrapor, qual seria o cenário ideal, né? Qual é o mundo ideal da gente financiar todo esse gasto que a gente está prevendo que a pandemia vai gerar? Bom, o mundo ideal é difícil, né? Mas eu acho que o principal aspecto é que o Brasil entrou nessa crise de uma forma, vários países estão sofrendo a mesma crise, mas cada um entrou de uma forma diferente. Então, na nossa forma de entrar, nós estávamos no meio de um processo de ajuste das contas públicas. Nós ainda não tínhamos chegado até lá. Isso significa que nós temos restrições reais, embora estejamos sim conseguindo fazer tudo que nós podemos para poder alcançar as medidas que são necessárias nesse momento. Estamos todos de acordo com a emergência e a importância de nós termos mais gastos públicos nesse momento. Mas esses gastos públicos precisam ser focados, né? A gente precisa entender que a prioridade agora é de cuidar dos vulneráveis, aquelas pessoas que ficaram absolutamente à deriva nesse momento, não têm condições de trabalhar. Então, aí foi implementada uma transferência de recursos da ordem de R$600 para informais e isso chega a dobrar para mulheres que são chefes de família. Isso é um valor que vai ser disponibilizado em 3 parcelas. Foi também disponibilizado linhas para financiar folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, mais ou menos nesse tamanho de empresas. Essa linha de financiamento ela tem garantias, ela tem um fundo que é criado por recursos do Tesouro que garante isso também, em última instância, mas também essa garantia é compartilhada com o sistema financeiro, 15% do sistema financeiro, 85% o Tesouro. E tem ainda linhas que garantem, né, a possibilidade das empresas reduzirem a jornada de trabalho dos seus funcionários
reduzindo os salários proporcionais e ter uma compensação à vinda de dotações do governo e algumas outras linhas que estão sendo discutidas aí para micro e pequenas empresas. Então, assim, tem um espectro de programas. Eu citei aqui os principais, também já foi comentado sobre a linha de socorro aos estados, que basicamente são duas fontes de recursos, transferências diretas para o sistema de saúde e para compensar, em alguma medida, as perdas de arrecadação, para que os próprios entes possam lidar, né, com as suas ações de políticas públicas durante esse momento, e também a suspensão de pagamentos de dívidas ou até a renegociação com bancos e não só com as dívidas do Tesouro, o que dá fôlego para essas instituições, para os entes subnacionais, para ele poderem suspender pagamentos nesse momento e posteriormente se equilibrar nesse momento para posteriormente retomar. Então, somado isso tudo, a gente tem um espectro grande, o Banco Central fez uma injeção grande de liquidez no sistema, sempre lembrando, né, o Banco Central não gera recursos novos, é o que a gente chama tipicamente de imprimir a maquininha, né? Toda essa injeção de liquidez, tirando alguns fundos que já existiam, geram fundos privados e pré-acumulados, como fundo de garantia de crédito, por exemplo, isso são recursos do Tesouro, né? Isso são recursos que vão, em algum momento, ou por perdas esperadas, ou impactos esperados que são calculados segundo regras aí do próprio regulador, impactar em alguma medida as contas públicas. Então, esse espectro ele é bastante interessante. O Brasil tem atuado proativamente, os governos estaduais têm atuado mais diretamente dentro do sistema sanitário, porque toda a lógica vamos atrasar a curva de contágio para dar conta da gente ampliar a capacidade de atendimento dos hospitais. Isso é uma coisa que fica muito a cargo ali da gestão estadual, assim como o processo de definição do isolamento social. E, enquanto isso, também a gente espera aí o resultado dessas pesquisas sobre tratamentos, até sobre uma vacina que deve vir um pouco mais à frente, mais lento o processo. Então, dito isso, acho que nós temos aí uma condução com várias medidas, são arranjos que vão se diferenciando de região para região, como já falado aqui. O que é o ideal, de fato, é duas coisas, né, que eu acho que é mais do que uma comparação do perfeito, né, de uma fronteira que seria perfeita. Eu acho que o ideal é a gente conseguir ter a gestão capaz de fazer chegar esses recursos a quem realmente precisa, mitigando os problemas de fraudes, de desvios, né, de oportunismos que possam surgir, porque eles podem surgir, na suspensão de pagamentos de impostos, que foi outra medida adotada, por exemplo, o diferimento, como se chama, não está previsto o perdão dessas dívidas, apenas um diferimento, e o imposto já vem em função de capacidade de pagamento, então se a capacidade de pagamento diminui, é natural que a cobrança do imposto também, mas não está previsto esse tipo de perdão, só está previsto um diferimento, e isso não impacta nas contas do ano, né? Então, assim, todo esse processo ele tem esses dois elementos que eu acho importantes. Primeiro, então, um processo de gestão disso, efetiva, para tornar o esforço fiscal, o esforço monetário efetivo, né? O mais efetivo possível. E a segunda coisa é que a gente não perca de vista que nós estamos fazendo um acordo com nós mesmos, aqui no futuro. Né? Isso, como o Fernando bem falou, isso se transporta para a dívida pública, é um compromisso da sociedade brasileira. 90% da dívida pública é financiada por residentes, por nós mesmos, e entrar no momento de crise com taxas de juros baixas é uma vantagem, né? Quando a gente entrou, nossas taxas estavam nas baixas históricas, porque dá tempo da gente lidar com isso e se reorganizar lá na frente. É importante que nós consigamos nos reorganizar lá na frente para que a gente possa tornar essa dívida solvente, né? E que isso passa por aprovar reformas de dois espectros, fiscais, né, para tornar a dívida solvente, uma reforma do Estado que se conecte com essa linha mais digital, que está premente agora como é importante, porque o Estado digital ele chega mais fácil no cidadão, né? E a segunda coisa é fazer um Estado mais moderno, mais efetivo, né? E a segunda linha é a gente ter produtividade maior, a gente fazer essas reformas de ambiente de negócio para a gente poder compensar aí essa possível perda de PIB potencial. A gente precisa correr nessas medidas para tornar o ambiente de negócios no Brasil mais favorável a quem quer fazer negócio, empreender, etc.
Obrigado, Ana. A gente tem uma pergunta aqui do Workplace que também tem a ver com financiamento de todo esse aumento de gasto e que está sendo discutido na imprensa em alguns momentos, que é a opção de emitir moeda para financiar esses gastos. Eu queria passar um pouquinho essa pergunta. O que vocês acham disso, né? É uma opção viável emitir moeda na conjuntura atual? Queria, se você quiser comentar também, Ana, Honorato, Luiz. Vou passar para o Luiz, Billy, depois eu faço uns comentários aqui. Vai lá, Luiz. Bom, aliás, tem um artigo hoje muito bom do Ilan Goodfine, na Folha de São Paulo, exatamente falando isso. Quer dizer, essa história de emitir moeda é uma maluquice. Ou seja, é colocar mais em dúvida se o que nós vamos ter que fazer em termos de aumento de endividamento, se a gente vai dar conta disso ou não. Hoje em dia, não se faz como... não, antigamente, se você emitia papel moeda, né? Hoje em dia não é mais assim, é tudo eletrônico, né? Essa coisa de papel moeda, hoje é 3, 4%, é muito pequenininho. O que existe é através da via eletrônica, né? A forma como chama QI, etc. Mas, assim, achar que isso não tem custo, ou seja, é melhor fazer emissão de moeda e não emissão de dívida, porque emissão de moeda, afinal de contas, não tem custo e a dívida tem. Na verdade, os dois têm, e no caso da emissão de moeda, provavelmente é maior, porque você pode lá na frente gerar uma situação de inflação brutal e você vai ter que segurar isso com uma taxa de juros muito mais alta. Então, assim, é uma daquelas aventuras que o nosso passado já disse que é uma bobagem. Falar isso novamente, quer dizer, enfim, não é porque hoje vai deixar de ser bobagem do que já se fez. O que se aprendeu no mundo é que não tem almoço de graça. Então, assim, se você precisa ter um gasto excepcional, como é o que a gente está precisando agora, você tem que aumentar o seu endividamento e lidar com ele logo adiante. Como a Ana comentou, quer dizer, nós temos hoje, e o Brasil nunca teve isso, né? Nós temos hoje, graças a Deus, a situação em que a gente consegue lidar com tudo isso sem subir os juros. Porque no passado a gente tinha que subir os juros. Ou seja, para nós será mais fácil lidar do que nas outras crises. Então, isso já é uma vantagem enorme, como a Ana também falou, que isso nos dá tempo para cuidar disso com mais tempo, com mais calma, mas, assim, não com aventuras desse tipo. Algum comentário, Ana? Quer fazer alguma outra ponderação aí nesse assunto? Sim, eu queria fazer um comentário rápido. Assim, o juro é um preço, gente, né? O que expressa esse preço, juro? É um prêmio que tem todos os agentes de fazer poupança e aplicar essa poupança, né? Porque senão você consome no presente, você não tem prêmio nenhum para postergar o seu consumo, as suas decisões para o futuro, né? Então, esse é o juro. É um canal de transmissão entre presente e futuro, entre outras coisas. Se você faz emissão monetária, vamos traduzir isso. É você colocar um juro zero, né, onde você equivalha a todos os componentes de ativos na economia entre o presente e o futuro. Então, a dívida pública se torna moeda, na prática, né? A dívida nova que vai ser emitida se torna moeda, né? Porque ela é do presente. Então, o Banco Central, por função, tem ali, eu vou cuidar do curto prazo, da moeda, né? Digamos assim, traduzindo um pouquinho aqui de forma simplória, e a dívida pública faz essa combinação, essa concertação, essa transmissão entre o presente e o futuro, porque ela emite papéis para o futuro, demandando liquidez da economia dos agentes para financiar a dívida pública, a sua rolagem e, no nosso caso presente, novas emissões, porque a gente está falando de uma necessidade de financiamento do governo, do Estado, do setor público, muito maior nesse momento. Então, o Tesouro vai precisar de liquidez, vai precisar chamar essa liquidez. Se você chega num juro zero, os agentes provavelmente não terão tanto interesse em emprestar para o Tesouro, né? Alguns sim, outros não. Por quê? Porque você tem alternativas, não tem só esse ativo na economia, que é a dívida pública, os papéis emitidos por ela.
Você tem os imóveis, você tem o câmbio, é um ativo, além de um preço, também uma transmissão de preços entre negócios internacionais, o câmbio é um ativo também, né? Terras, você tem, enfim, até a opção de investir lá fora, né? E nós temos um balanço de pagamentos aberto, nós não temos restrição no balanço de pagamentos, nem na entrada nem na saída de capitais, a não ser taxas, nem impostos. Mas, assim, não tem restrição regulatória, não tem, né? Então, se a gente zera isso, você desequilibra todo esse espectro de reações dos agentes que têm as suas poupanças e que emprestam para o governo no momento desse, onde o governo está precisando muito para financiar as políticas públicas. Então, isso pode gerar um desarranjo enorme. E se você tem uma fuga massiva para ativos, você muda o preço desses ativos, gera uma inflação de ativos, né? Esse é um canal para a gente voltar a ter inflação, né? Principalmente se a gente tem aí também, conjuntamente, uma fuga de ativos para ativos no exterior. Então, acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Para todo ponto tem seu contraponto. Existe um equilíbrio muito grande nesse processo que a gente tem que ter muito cuidado na hora de mexer, porque desequilibra geral, né? Fazer uns breves comentários também, Billy. Assim, tinha um candidato à presidência da República em 2002 que não ganhou a eleição, que o slogan dele era mais ou menos assim: se fosse fácil, alguém já tinha feito. Era alguma coisa desse tipo, né? Por que a gente não pega, então, e entrega uma impressora dessa? Hoje em dia dá para entregar até via online. Entrega uma impressora para cada pessoa, né, na sua casa. Ela sai lá imprimindo moeda. Tá? Estaria resolvido o problema da humanidade, né? Você imprime seu dinheiro, compra o que você quer. A Ana falou brilhantemente. Eu só queria pegar 2 pontos aí do que a Ana e o Luiz falaram. Um é a respeito dessa fuga para ativos reais, né, como a Ana mencionou. Eu acho que isso vai acontecer, na minha avaliação, eu estou falando até mais agora, em nome mais pessoal até do comitê, eu acho que isso é quase inevitável, porque uma das consequências que a gente está vendo desse processo são taxas de juros muito baixas, uma liquidez extraordinária, né, com todos os países emergentes um pouco mais endividados e, portanto, até com um apetite menor para você rolar a dívida deles, e você vai ter a busca por ativos reais, entre eles ações. Eu acho que assim, o universo de equities, como foi a resposta à crise de 2008 e 2011, eu não descartaria que esse processo se replicasse. Aliás, o Luiz, numa das falas dele, estava dizendo isso. É impressionante, né? Você vai ver a maior queda do PIB global desde 1929 e parece que a Bolsa está condicionada a um exagero, mas que ela tem um comportamento muito mais próximo de uma recessão rasa do que dessa profundidade. O segundo ponto é que, assim, então, já 100% descartada a ideia de emitir moeda, mas tem o segundo ponto ainda no financiamento da dívida local, que aí talvez eu vá divergir um pouquinho do que a Ana falou, que é o seguinte: é verdade, 90% da dívida é carregada pelos locais, você não pode flertar com não pagar o preço do juro, que é esse preço para você carregar o dinheiro de hoje para o futuro, né? Você não pode flertar com um juro que as pessoas não queiram carregar, mas acho que aí tem uma diferença grande. Esquece a emissão de moeda, mas tem uma diferença grande entre nível de Selic e curva de juros, porque, claro, a Selic, eu também não acho que seria apropriado chegar a zero, né? Mas se ela cair para 1%, 2%, ainda você tem uma inclinação da curva de juros razoável no Brasil, que é um big if aqui, mas se for preservado o teto dos gastos, as regras fiscais, como a Ana bem ponderou, forem preservadas, a gente sair dessa crise, quem sabe, né? Podendo endereçar parte dos temas fiscais, tem um prêmio razoável na curva de juros brasileira para que os locais queiram financiá-la, né? Então, que não tem nada a ver com essa emissão de moeda. A emissão de moeda tornaria só o juro zero e a curva toda zero, não faz sentido. Mas eu acho que o risco de uma debandada para ativos dentro de um arcabouço, uma política monetária que siga o regime de metas, né, e que a taxa de juros caia ainda para patamares bem mais baixos, mas que você tenha ancoragem fiscal, eu acho que tem um prêmio interessante aí na curva longa brasileira para ser explorado. Não só esses pontos. Não, a gente está concordando, tá? Assim, só quis entrar na questão da emissão monetária. Não, é que você falou do zero. A âncora fiscal, eu acho que é o X da questão para a gente poder ter realmente. E você se referiu a juro zero, não pensando na Selic, mas pensando em emissão de moeda infinita, né? Digamos assim. Exatamente. Eu concordo, tá certo. Em relação, vou fazer uma última pergunta, porque a gente já estourou nosso tempo, se vocês depois quiserem comentar mais um pouquinho. Mas em relação ao nível da taxa de juros, que foi um pouquinho o que a Ana comentou, que um dos aspectos é que ela vai facilitar, se a gente fizer as coisas direito, a gestão fiscal, né? Porque os níveis estão
estão muito baixos, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vai definir o piso dos juros no Brasil. Vai ser a questão fiscal, é o câmbio, é a inflação, né? Como é que vocês estão enxergando isso? E se vocês enxergam esse cenário de a gente ter taxas reais de juros negativas no Brasil também, como está acontecendo no resto do mundo? Bom, acho que, tentando falar rapidamente aqui, nós entramos numa espiral muito positiva no Brasil a partir do momento que nós sinalizamos de forma correta essa consolidação fiscal, o ajuste de longo prazo das contas públicas depois da crise de 2015, 2016. Aí, basicamente, foi o teto dos gastos, mas teve também a nova TLP, teve a forma de lidar com o FIES. Existe uma série de medidas que foram adotadas, das devoluções dos pré-pagamentos do BNDES, a retirada de subsídios creditícios para bancos públicos, enfim, uma série de medidas que nos levaram a essa espiral positiva que gerou a ancoragem necessária para a política monetária passar por uma redução de taxas de juros. Também o ambiente internacional ajudou, obviamente, mas junto com a ancoragem de expectativas na condução da política monetária pela autoridade monetária e essa âncora fiscal, a gente entrou numa espiral positiva, né? Então, o custo de rolagem da dívida pública foi menor e isso tudo vinha rendendo muitos dividendos no Brasil, que pôde conviver estruturalmente com taxas de juros mais baixas. Por que eu falei isso tudo? Porque se a gente agora não for capaz de manter essa âncora e reforçá-la, porque vamos sair com uma estrutura de endividamento diferente, mais curto e maior, né, dessa crise, por necessidade, se a gente não cuidar dessa âncora fiscal, a gente pode entrar numa espiral negativa, né? Onde a taxa de rolagem, como o Fernando bem falou, a curva empina, então os juros futuros ficam cada vez mais caros, então a taxa de rolagem da dívida pública começa a ficar mais pesada, né? E isso dificulta a margem de ação da política monetária. Então, é isso, eu acho que a âncora fiscal é o grande X da questão, e isso passa, de novo, por reformas. Além da âncora fiscal, se a gente crescer mais, a gente ajuda a diluir essa dívida ao longo do tempo. Então, também as reformas na área de produtividade e eficiência da economia serão cada vez mais fundamentais. A gente vai precisar rediscutir, aprofundar, aumentar a abrangência da agenda de reformas no Brasil. Luiz Honorato, querem comentar alguma coisa? Não, eu acho que a Ana foi... Eu acho que é isso mesmo. Ela está certa. Legal. A gente está estourando o nosso tempo. Se vocês quiserem fazer uma última mensagem, a gente está nesse período que todo mundo está muito ansioso e cada live que o pessoal assiste fica mais ainda, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho que lições positivas a gente vai tirar dessa crise, pelo menos do ponto de vista de política econômica, macroeconômica no Brasil, se vocês enxergam coisas positivas para a gente enfrentar essa crise a partir de agora. Talvez deixa eu começar aqui então, Billy. Eu acho que tanto a Ana quanto a Ana foi a atriz, foi a atora desse processo lá quando estava no governo, mas eu acho que a Ana e o Luiz comentaram coisas importantes. Primeiro, nós estamos vendo a importância de ter um teto dos gastos, tá? Eu reputo essa baixa inflação que o Luiz comentou, que você vê toda a curva implícita de juros e a possibilidade de nós sairmos dessa crise caindo juros e não tendo que subir juros, eu reputo isso. É verdade, é uma série de reformas que o país fez nos últimos 30 anos, mas, em particular, acho que o teto dos gastos foi decisivo para poder dar essa ancoragem. Tá? Então, eu acho que tem um teste prático da utilidade do teto dos gastos, a gente está vendo agora. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto... Vale citar a Previdência também, né, Fernando? Bem lembrado, Ana, a Previdência, sem dúvida, a gente ia começar a ver agora, né, os efeitos, mas sem sombra de dúvida, até porque ela dá ela viabiliza o teto, ela torna o teto mais provável. Segundo, o Luiz falou algo com o qual eu concordo totalmente a esta altura, Billy, vamos ver como vai evoluir, mas assim, eu acho que a resposta prática do Congresso e do governo, a despeito de todo o ruído, francamente, eu acho que foi muito sensata, tá, até agora. Pode ter um exagero aqui numa coisa ou outra, mas nós estamos vendo um Congresso que, tendo a possibilidade de gastar infinito, resolveu fazer um orçamento paralelo, resolveu colocar limites, resolveu colocar contrapartidas nos estados, que ainda que possam não ser as ideais, mas, veja, o Senado aprimorou uma PEC que vinha da Câmara, sem contrapartidas, colocou contrapartidas,
sei, a minha impressão é que tem um amadurecimento, sim, da instituição fiscal, vou chamar assim, da importância da instituição fiscal. Pode ser transitório, pode ser que a sociedade não queira conviver com isso muito tempo, e isso cai em algum momento. Eu acho que é um legado muito positivo. E o último, de novo, tirando toda a tragédia humana, eu imagino para quem está passando isso mais de perto, então a gente sempre tem que ser muito solidário nessas horas para falar de coisas boas, mas eu acho que tem um legado positivo, sim, de tudo isso, que é um ambiente meio híbrido entre os economistas e tecnologia, né? Mas acho que vai ter um legado super positivo de produtividade, de coisas ligadas à tecnologia. Realmente, a gente até falou isso no comitê, né? Número de roadshows que a gente faz, número de viagens, talvez a gente tenha até mais tempo para viajar a lazer e menos precisar viajar menos a trabalho, enfim. Então, eu acho que tem alguns legados positivos sim, nessa crise, que eles vão prevalecer. Mas eu queria ouvir a Ana e o Luiz também nessas considerações finais. Aí. Não, só assim, muito rápido, deixa eu tentar falar assim, na verdade é uma especulação sobre coisas mais de longo prazo que possam estar vindo dessa situação toda. Uma delas, a meu ver, é a agenda de clima, a agenda de sustentabilidade. Eu acho que ela vai ganhar um enorme impulso, porque a humanidade ela trabalha bem quando ela está numa situação de corner, né? Numa situação de dificuldade. A gente viu sempre isso na história, no Brasil em particular. Né? Então, eu acho que este tipo de coisa terá muito mais atenção do que teve até agora. Não dá para negligenciar tanto a questão de saúde e questão até de clima, de sustentabilidade, como se fez até agora. Porque, de repente, vem uma pandemia e acaba com a festa de todo mundo. Então, eu acho que então, nós vamos, sem dúvida, endereçar muito mais esse tipo de questão. O que vai querer dizer muita coisa do ponto de vista das empresas, dos investimentos, porque cada vez mais as empresas vão ter que estar mais sustentáveis, cada vez mais os investidores vão cobrar que as empresas que eles investem sejam mais sustentáveis. Então, acho que tem todo um capítulo de coisas assim que tem um impacto mais de longo prazo que estavam caminhando, mas em muitos lugares de uma maneira mais negligenciada. Eu acho que isso vai ganhar impulso. E também uma série de hábitos, eu acho que vão acabar mudando. Então, como o Fernando falou, em várias áreas, o uso da tecnologia ganhou 10 anos de impulso. Né? Porque você, não, eu vou fazer, estava disponível, mas ninguém usava. A inércia, né, é muito grande. Mas quando você tem uma situação dessa que você é obrigado a fazer, você muda os hábitos. E se é por um tempo razoável, você muda, às vezes, de maneira definitiva. Né? Então, acho que tem vários legados interessantes. Eu queria deixar só um ponto, que isso tem a ver com o Brasil, e é uma coisa que enfim, para mim é muito relevante, que é, infelizmente, no Brasil, a cultura de doar, cultura filantrópica, ela sempre foi muito tímida, se é que existiu alguma cultura da nossa sociedade com relação a isso. Tá? Muito diferente de outros países do mundo, em que essa cultura sempre foi muito forte. Tá? O que nós estamos vendo nessa pandemia é uma atitude da sociedade civil incrível, em termos de ajudar financeiramente, de se envolver e entender que o problema é com ela, não é só o governo que tem que resolver, o Estado. Não, nós temos que ajudar, porque tem lugares que o governo não vai conseguir chegar. Foi impressionante, pelo menos na minha visão, o quanto todos se engajaram. Eu acabei me envolvendo em várias iniciativas e eu vi quantas outras, muitas, foram feitas. Isso a gente nunca tinha visto. Então, acho que isso, no mundo, de uma maneira geral, está acontecendo, mas no Brasil, em particular, que não tinha essa cultura, isso aumentou barbaramente. O que é uma coisa muito bacana. E cada vez mais os nossos cidadãos estão tomando a frente do que, olha, eu tenho... Os problemas estão aí, são problemas meus também, eu preciso me mexer, preciso me envolver, preciso participar para conseguir melhorar. Então, esse é um legado que eu acho muito relevante.
Bom, não poderia concordar mais com os dois Fernandos, o Luiz e o Fernando. Acho que o principal, assim, olhando a perspectiva histórica, a gente está comparando muito essa pandemia com guerra, né? Não, acho que não comporta, né? Principalmente as guerras mundiais, elas foram disruptivas, elas depois, por causa da duração e da intensidade de perdas, elas geraram processos novos na economia. As pandemias, olhando em perspectiva histórica, elas aceleram processos que já estão em curso. Foi assim que aconteceu na história da humanidade, né? Pelo menos até hoje e até essa. Então, eu acredito nisso. Primeiro, vamos acelerar essa tendência de economia digital, né? Porque isso faz, de novo, aproximar o cidadão do governo, do Estado, né? Segundo, o papel do Estado, como é importante a gente ter um Estado forte. E Estado forte não significa Estado nem grande, nem pequeno. Isso é a sociedade que escolhe se ela quer um Estado grande ou pequeno. É o Estado que é efetivo, que consegue entregar, que tem uma boa gestão, uma boa capacidade de conduzir políticas públicas. Esse é o Estado forte, né? E como é importante ter. Terceiro, o aspecto de solidariedade. Governos sozinhos não dão conta, né? É preciso articular, trazer a sociedade civil organizada para dentro do processo de gestão da crise, e isso é um aprendizado que a gente está vivendo, e eu queria reforçar aí a palavra do Luiz Fernando, que é isso aí, né? E, enfim, cuidar da saúde, cuidar do meio ambiente, as relações humanas, como é importante ter em mente a sua relação com a natureza, porque ela é muito mais forte que a gente, nós somos uma espécie como outras tantas, né, na face da Terra, e a relação entre as pessoas, o processo de higiene, o processo de responsabilidade com o outro, com a coletividade, com, enfim, a sociedade como um todo, né? Acho que isso faz o resumo do que eu penso. Ok. Bom, muito obrigado. Tem até um aspecto do cuidado, né? Da gente cuidar das pessoas que estão distantes, né? Até isso a gente está investindo mais tempo e energia. Muito bacana. Legal. Bom, a gente chegou no final do nosso tempo, então eu queria agradecer muito a Ana, Honorato, Luiz. Foi um prazer moderar essa conversa com vocês. Queria dizer que é muito fácil moderar uma conversa assim, porque o debate emerge meio naturalmente, então foi um trabalho muito fácil. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Eu imagino que o debate foi bom, porque está todo mundo aqui assistindo até agora o finalzinho. Eu gostaria de dizer para vocês que este grupo de acompanhamento macro tem um relatório que é divulgado a cada reunião. A gente vai deixar o link aqui para aqueles que quiserem ver o relatório para a apresentação do Honorato. Muito obrigado por estarem com a gente. Uma boa semana para todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau.